Candidatos, Ética e Decoro Parlamentar emitem o presente relatório parecer. Na generalidade, a Mesa da Assembleia Nacional é o órgão que coadjuva a Presidente da Assembleia Nacional na sua atividade, nos termos do artigo 48 do Regimento da Assembleia Nacional, aprovado por via da Lei nº 13/17, de 6 de julho. A Mesa da Assembleia Nacional é presidida pela Presidente da Assembleia Nacional e composta por 4 vice-presidentes e 4 secretários, sendo que nas reuniões plenárias a Mesa da Presidência é constituída pela Presidente da Assembleia Nacional, 2 vice-presidentes e 2 secretários, conforme o disposto nos números 1 e 2 do artigo 49 do Regimento da Assembleia Nacional. Os membros da Mesa da Assembleia Nacional são eleitos pelo plenário da Assembleia Nacional, sob proposta dos partidos políticos ou coligação de partidos políticos, obedecendo o princípio da representação proporcional, conforme o disposto no número 1 dos artigos 49 e 50, ambos do Regimento da Assembleia Nacional. Na especialidade, compete 60 da Constituição da República eleger por maioria absoluta dos deputados presentes os membros da Mesa da Assembleia Nacional. Os membros da Mesa são eleitos por legislatura, sem prejuízo da possibilidade de substituição no decurso desta por iniciativa do partido político ou da coligação de partidos políticos por cuja lista foram eleitos, conforme os números 1 dos artigos 40 e 51 do Regimento da Assembleia Nacional. Nesta conformidade, havendo a necessidade de nova composição da Mesa, o partido MPLA, em obediência ao princípio da representação proporcional e da continuidade do órgão, propôs o seguinte: deputado Américo Antônio Quononoka, para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Deputado Raul Augusto Lima, para o cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Deputado Manuel Lopes Moniz Dembo, para o cargo de primeiro secretário de Mesa da Assembleia Nacional, e a deputada Rosa Branca da Cunha Cardoso Albino, para o cargo de terceira secretária de Mesa da Assembleia Nacional. Por outro lado, o partido UNITA, em obediência ao princípio da representação proporcional, propôs os seguintes candidatos para completar a Mesa da Assembleia Nacional: deputada Arlete Leona Chimbinda, para o cargo de segunda vice-presidente da Assembleia Nacional. Deputado Xavier Jaime Manuel, para o cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional. Deputada Amélia Judita Ernesto, para o cargo de segunda secretária de Mesa da Assembleia Nacional. Deputado Ernesto da Costa Cassongo, para o cargo de quarto secretário de Mesa da Assembleia. Assim, nos termos das disposições combinadas dos artigos 18 e 50 do Regimento da Assembleia Nacional, constitui-se uma comissão eleitoral que deverá fazer a gestão do processo de provimento dos novos membros da Mesa da Assembleia Nacional. Parecer. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos e a Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a votação da resolução por via da qual se procede à nova composição da Mesa da Assembleia Nacional e da Comissão Permanente. O presente relatório, parecer, foi aprovado em reunião conjunta das Comissões de Trabalho especializadas, competentes em relação da matéria, aos 26 de janeiro de 2023, com 30 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Luanda, 26 de janeiro de 2023, a Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos. Assinaram o relatório parecer conjunto os presidentes de ambas as comissões, a primeira e a nona, e os respectivos relatores. Muito obrigado. Senhora Presidente, tenho assim apresentado o relatório parecer conjunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Martins da Cruz. Convido a retomar o seu assento. Senhores deputados, informamos que para o ato da nova composição da mesa da Assembleia Nacional deve ser eleita uma comissão eleitoral. Nos termos da linha A do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, as eleições fazem-se por votação secreta, salvo deliberação contrária tomada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Assim, por razões de celeridade processual, propomos que a eleição da Comissão Eleitoral seja feita pelo sistema de mão levantada. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Agora, os senhores deputados em videoconferência. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, a proposta de eleição da Comissão Eleitoral pelo sistema de mão levantada foi aprovada por 185 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Assim, a eleição da Comissão Eleitoral será feita por mão levantada. A mesa recebeu as propostas de composição da Comissão Eleitoral provenientes dos grupos parlamentares do MPLA, da UNITA e do PRS-FNLA. Passo em seguida a chamar os deputados indicados para que se posicionem perante o plenário a fim de serem conhecidos e apresentados. Maria Idalina Valente, Presidente, Partido MPLA. Leonor da Silva Ferreira Garibaldo Lima e Cruz, Partido MPLA. Milonga Manuel Bernardo, Partido MPLA. Quilamba Van Dunen, Partido MPLA. Maria Esperança Pires dos Santos, Partido MPLA. Elisandra Janete Gurgel Oaçuca, Partido MPLA. Agostinho Domingos Cassessa, Partido MPLA. Edna Queximalunga, Partido MPLA. Florencio Canjamba, Partido UNITA. Peregrino Ambo Xindondo, Partido UNITA. Maria do Espírito Santo Monteiro, Partido UNITA. Maria Clementina José da Silva, Partido UNITA. Olívio Quilumbo, Partido UNITA. Anabela Sapalalo, Partido UNITA. Benjamin Manuel da Silva, Grupo PRS-FNLA. E penso que está completa a proposta. Senhores deputados, esta é a composição da Comissão Eleitoral proposta pelos grupos parlamentares, constituída por 15 deputados. Feita a apresentação, peço aos seus deputados que, por favor, retomem os seus assentos. Assim, vamos proceder à votação da Comissão Eleitoral. Senhores deputados que votam, vamos deixar que se sentem para todos poderem votar. Senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Os senhores deputados em videoconferência. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Quem vota contra? Podem baixar quem votou a favor. Agora, quem vota contra? Quem se abstém?
Senhores deputados, os resultados da votação são os seguintes: 185 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Deste modo, convido os membros da Comissão Eleitoral para tomarem os seus assentos na tribuna e passo a palavra à Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Idalina Valente, para a condução do processo eleitoral. Muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, passo agora a palavra à senhora Presidente da Comissão Eleitoral, deputada Idalina Valente. Muito obrigada, Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, digníssimos deputados. Uma vez que foi submetido à votação e aceite que o processo de votação decorra à mão levantada, passo então a chamar os candidatos indicados para os cargos a eleger, para se posicionarem perante o plenário, a fim de serem apresentados aos deputados. Para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, foi indicado o deputado Américo António Cononoca, do Grupo Parlamentar do MPLA. Para o cargo de segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, foi indicada a deputada Arlete Leona Chimbinda, do Grupo Parlamentar da UNITA. Para o cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional, foi indicado o deputado Raul Augusto Lima, do partido político MPLA. Para o cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional, foi indicado o deputado Xavier Jaime Manuel, do partido político UNITA. Para o cargo de primeiro secretário de mesa, foi indicado o deputado Manuel Lopes Muniz Dembo, do partido político MPLA. Para o cargo de segunda secretária de mesa, foi indicada a deputada Amélia Judita Ernesto, do partido político UNITA. Para o cargo de terceira secretária de mesa, foi indicada a deputada Rosa Branca da Cunha Cardoso Albino, do partido político MPLA. Para o cargo de quarto secretário de mesa, foi indicado o deputado Ernesto da Costa Cassongo, do partido político UNITA. Os senhores deputados, estes são os candidatos que serão submetidos à eleição para a recomposição da mesa da Assembleia Nacional. Convido os deputados a tomarem os assentos nos lugares a si reservados, sob orientação do protocolo.
Senhores deputados, informamos igualmente que faremos primeiramente a eleição dos 4 vice-presidentes e, em seguida, a eleição dos 4 secretários de mesa, procedendo à leitura das respectivas atas de apuramento no final de cada votação. Assim sendo, com a autorização de Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional, vamos começar com a eleição dos 4 vice-presidentes da Assembleia Nacional. Não estou a ouvir nada, doutor. Portanto, é necessário que nos forneçam o quórum, o número de deputados presentes para iniciarmos então o processo. Portanto, recordo que o requerimento por razões de celeridade processual, se efetuar a eleição dos vice-presidentes e dos secretários de mesa no sistema de mão levantada, já foi votado. Logo no início. Há um pedido de palavra do deputado António Paulo, se faz favor. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, bom dia e muito obrigado por dar a palavra. Excelência Presidente, a votação que nós fizemos por mão levantada foi para a eleição da Comissão Eleitoral. Nos termos do regimento, a eleição da mesa é feita por voto secreto. Tem de haver uma segunda votação para o plenário decidir que a votação vai ser por mão levantada. Essa votação não foi feita. Obrigada, senhor deputado. Efetivamente, eu tinha a informação que havia um requerimento subscrito por 10 deputados a solicitar que a votação fosse feita por mão levantada por questões de celeridade. A Presidente da Comissão Eleitoral deve agir em conformidade. Muito obrigada, Excelência Senhora Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados. Informamos, de facto, que foi um lapso da minha parte, por mau entendimento, mas informamos aos senhores deputados que, nos termos do número 3 do artigo 50 do Regimento da Assembleia Nacional, a eleição dos vice-presidentes e dos secretários de mesa deve ser feita por voto secreto, salvo deliberação em contrário. Informamos igualmente que a Comissão Eleitoral recebeu de um grupo de 10 deputados um requerimento evocando razões de celeridade processual a solicitar a eleição dos vice-presidentes e dos secretários da mesa pelo sistema de mão levantada. Passo em seguida a ler o referido requerimento. A Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional, Doutora Carolina Cerqueira, Luanda. Assunto: proposta de alteração da forma de votação dos membros da mesa da Assembleia Nacional. No dia 27 de janeiro de 2023, terá lugar a terceira reunião plenária ordinária que vai proceder à discussão e votação do projeto de resolução que aprova a recomposição da mesa da Assembleia Nacional. Nos termos da alínea A do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, as eleições fazem-se por votação secreta, salvo deliberação contrária, tomada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Assim, por razões de celeridade processual, solicitamos que a eleição, respeitante à recomposição da mesa da Assembleia Nacional, seja feita pelo sistema de mão levantada,
Sem outro assunto, de momento, quero aceitar, Excelência, os protestos de elevada estima e consideração. Luanda, aos 27 de janeiro de 2023, os deputados signatários: Armando Capunda, José Miúdo Dambuca, Joaquim Frederico de Almeida, João António Linnea Moembo, Paula Cristina Inácio Contreiras, Julieta Carlos Batista Vicente, Américo Colonha Chivuco Vuco, Olívio Fortunato Esperança Quilumbo, Esteves António Diavova e Fernando Domingos Pedro Moanza. Peço a Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, que submeta o requerimento à votação do plenário da Assembleia Nacional. Muito obrigada. Solicito à Senhora Presidente da Comissão Eleitoral que me faça a entrega do requerimento. Pronto, muito obrigado. Deputados, o requerimento está em minha posse e vamos proceder à votação do mesmo. Deputados na sala do plenário, os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Deputada, quem vota contra? Estou a ver deputadas ainda com a mão no ar. Quem vota contra? Quem se abstém? Deputados em videoconferência. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, temos 190 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Deste modo, a eleição dos vice-presidentes e dos secretários da mesa será feita pelo sistema de mão levantada. Devolvo a palavra à deputada Idalina Valente, Presidente da Comissão Eleitoral, para continuar com a condução do processo de eleição. Muito obrigada, Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, temos agora, no geral, de 190 deputados como quórum para esta eleição. Tal como havia referido, nós vamos fazer a eleição em separado, começando pela eleição dos 4 vice-presidentes e, em seguida, a eleição dos 4 secretários de mesa. Assim sendo, os senhores deputados que votam a favor da eleição dos 4 vice-presidentes da mesa da Assembleia Nacional podem levantar as mãos, por favor. Os deputados que votam a favor da eleição dos 4 vice-presidentes da mesa da Assembleia Nacional. Levantar a mão. Podem baixar. Sorry. São muitos ofícios, desculpem. Quem se abstém? Quem vota contra? Deputados em videoconferência, quem vota a favor da eleição dos 4 vice-presidentes da Assembleia da mesa da Assembleia Nacional, levantem as mãos, por favor. Quem se abstém? Quem se abstém?
Quem vota contra? Temos então 190 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Vamos então proceder à eleição dos 4 secretários de mesa da Assembleia Nacional, começando pela sala do plenário. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Deputados em videoconferência. Os senhores deputados que votam a favor dos 4 secretários de mesa da Assembleia Nacional, que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 191 votos a favor, temos de considerar os 190, porque o quórum é de 190, o quórum para a eleição. 190 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Vou então proceder à leitura da ata de apuramento destas 2 eleições. Portanto, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023, estiveram presentes 190 deputados, com o propósito de procederem à eleição dos vice-presidentes da Assembleia Nacional, nos termos da linha B do artigo 160 da Constituição da República de Angola, conjugado com os artigos 18 e 50 do Regimento da Assembleia Nacional, aprovado pela Lei nº 13/17, de 6 de julho, tendo na sequência sido apurados os seguintes resultados. Número de eleitores, 190, candidatos propostos. Deputado Américo António Kononoka, para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, proposto pelo partido político MPLA. Deputada Arlete Leona Chimbinda, para o cargo de segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, proposta pelo partido político UNITA. Deputado Raul Augusto Lima, para o cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional, proposto pelo partido político MPLA. Deputado Xavier Jaime Manuel, para o cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional, proposto pelo partido UNITA. Com 190 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Assim, nos termos da legislação aplicável e de acordo com os resultados obtidos, foram eleitos os senhores deputados Américo António Kononoka, Arlete Leona Chimbinda, Raul Augusto Lima e Xavier Jaime Manuel aos cargos de primeiro, segunda, terceiro e quarto vice-presidentes da mesa da Assembleia Nacional, respectivamente. Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser devidamente assinada pelos deputados membros da Comissão Eleitoral, feita no Palácio da Assembleia Nacional, em Luanda, aos 27 de janeiro de 2022, os deputados membros da Comissão Eleitoral, que foram os que já foram aprovados por esta magna Assembleia. De seguida, passamos então à apresentação da ata de apuramento dos votos para a eleição dos secretários da mesa da Assembleia Nacional para a quinta.
República de Angola, Assembleia Nacional, Comissão Eleitoral, ata número 2/23. Apuramento de votos para a eleição dos secretários da mesa da Assembleia Nacional para a quinta legislatura. Aos 27 dias do mês de janeiro de 2023, estiveram presentes 190 deputados, com o propósito de procederem à eleição dos secretários da mesa da Assembleia Nacional, nos termos da linha B do artigo 160 da Constituição da República, conjugado com os artigos 18 e 50 do Regimento da Assembleia Nacional, aprovado pela Lei 13/17, de 6 de julho, tendo na sequência sido apurados os seguintes resultados. Número de eleitores, 190. Candidatos propostos: deputado Manuel Lopes Muniz Dembo para o cargo de primeiro secretário da mesa da Assembleia Nacional, proposto pelo partido político MPLA. Deputada Amélia Judite Ernesto para o cargo de segunda secretária da mesa da Assembleia Nacional, proposta pelo partido político UNITA. Deputada Rosa Branca da Cunha Cardoso Albino para o cargo de terceira secretária da mesa da Assembleia Nacional, proposta pelo partido político MPLA. Deputado Ernesto da Costa Kassongo para o cargo de quarto secretário da mesa da Assembleia Nacional, proposto pelo partido político UNITA. Votos a favor 190, votos contra 0 e abstenções 0. Assim, nos termos da legislação aplicável e de acordo com resultados obtidos, foram eleitos os senhores deputados Manuel Lopes Muniz Dembo, Amélia Judite Ernesto, Rosa Branca da Cunha Cardoso Albino e Ernesto da Costa Kassongo aos cargos de primeiro, segunda, terceira e quarto secretários de mesa, respectivamente. Para constar, lavrou-se a presente que vai ser devidamente assinada pelos deputados membros da Comissão Eleitoral, feita no Palácio da Assembleia Nacional, em Luanda, aos 27 de janeiro de 2023. A Comissão Eleitoral deseja aos excelentíssimos senhores 4 vice-presidentes da Assembleia Nacional e aos senhores 4 secretários da mesa da Assembleia Nacional votos de bom trabalho e muita saúde. Muito obrigada, senhora Presidente da Assembleia Nacional. A Comissão Eleitoral acaba de apresentar o que lhe é devido neste processo eleitoral. Muito obrigada. Senhores deputados, em nome da mesa e dos deputados à Assembleia Nacional, agradecemos à Comissão Eleitoral pelo trabalho desenvolvido e convidamos a senhora deputada Idalina Valente a retomar o seu lugar. Vamos em seguida acompanhar a apresentação do projeto de resolução que aprova a nova composição da mesa da Assembleia Nacional. Para o efeito, convido o deputado Ireno Domingos Nambalo, da primeira comissão. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor Secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares, dignos deputados. Projeto de resolução. Considerando que no ato de investidura dos deputados da Assembleia Nacional, ocorrido a 16 de setembro de 2022, foram aprovados os órgãos internos da Assembleia Nacional. Considerado que a Assembleia Nacional é o órgão que coadjuva a Presidente da Assembleia Nacional na sua atividade nos termos do artigo 48 do Regimento da Assembleia Nacional, aprovado por via da Lei 13/17, de 6 de julho, Lei Orgânica, que
que aprova o regimento da Assembleia Nacional. Considerando que os membros da mesa da Assembleia são eleitos por legislatura, sem prejuízo da possibilidade de substituição no decurso desta, por iniciativa dos partidos políticos ou coligação de partidos políticos, por cuja lista foram eleitos conforme os números 1 dos artigos 40 e 51 do Regimento da Assembleia Nacional. Havendo necessidade de se eleger a nova composição dos membros da Assembleia Nacional, nos termos das disposições combinadas do número 1 dos artigos 49 e 50 e 51, todos do Regimento da Assembleia Nacional, tendo em conta que o plenário analisou as candidaturas para os cargos de vice-presidentes da Assembleia Nacional e dos secretários da mesa, as achou conforme. A Assembleia Nacional aprova por mandato do povo, nos termos das disposições combinadas da linha B do artigo 160 e da linha F do número 2 do artigo 166, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte resolução. Primeiro, é eleita e composta a mesa da Assembleia Nacional nos seguintes termos. A linha A, deputado Américo Antônio Cononoca, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, partido MPLA. A linha B, deputada Arlete Leona Chimbinda, segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, partido UNITA. A linha C, deputado Raul Augusto Lima, vice-presidente da Assembleia Nacional, partido MPLA. A linha D, deputado Xavier Jaime Manuel, quarto vice-presidente da Assembleia Nacional, partido UNITA. Segundo, eleita e composta a Secretaria da Mesa da Assembleia Nacional nos seguintes termos. A linha A, deputado Manuel Lopes Moniz Dembo, primeiro secretário da Mesa da Assembleia Nacional, partido MPLA. Deputada Amélia Judita Ernesto, secretária da Mesa da Assembleia Nacional, partido UNITA. A linha C, deputada Rosa Branca da Cunha Cardoso Albino, terceira secretária da Mesa da Assembleia Nacional, partido MPLA. A linha D, deputado Ernesto da Costa Kassongo, quarto secretário da Mesa da Assembleia Nacional, partido UNITA. Terceiro, os novos membros eleitos integram a Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Quarto, é revogada a resolução número 45/22 de 23 de setembro de 23 de setembro, resolução que aprova a eleição dos demais membros da Mesa da Assembleia Nacional. Quinto, a presente resolução entra imediatamente em vigor, vista e aprovada pela Assembleia Nacional, luando aos 27 de janeiro de 2023, publique-se a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Está apresentada, Sr. Presidente, a resolução. Muito obrigado, Sr. Deputado Irano Domingos Nambolo. Convido para retomar o seu assento. Senhores deputados, apresentado o projeto de resolução, estão abertas as inscrições por um período de 5 minutos.
Senhora deputada Flor Bela Malaquias, se faz favor, tem uso da palavra. Muito obrigada, Senhora Presidente da Assembleia Nacional. A todos os presentes, muito bom dia. Tenho aqui a sublinhar que a flexibilidade e a tolerância são valores políticos muito importantes, sendo que a flexibilidade é a pedra de toque do humanismo político contemporâneo, que privilegia fórmulas de convivência entre diversos valores. A consequência disso só podem ser consensos que são instrumentos, ou melhor, que é um instrumento bastante privilegiado, consenso na esfera política que possibilita a harmonia, a descompressão política, a prevenção de tensões recorrentes e cansativas e brinda à sociedade e esta Casa das Leis com bastante harmonia e sinaliza que é possível vivermos em harmonia. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Segue-se a senhora deputada Miaela Weba, do Partido UNITA. Muito obrigada, Excelência Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas deputados, ilustre auxiliar do Presidente da República. Eu peço a palavra para que o relator que fez a leitura do projeto de resolução nos possa esclarecer o porquê que saltou o quarto parágrafo. É que nós entendemos que o quarto parágrafo é fundamental. Parágrafo que diz o seguinte: considerando que os membros da mesa da Assembleia Nacional são eleitos pelo plenário da Assembleia Nacional sob proposta dos partidos políticos ou coligação de partidos políticos, obedecendo o princípio da representação proporcional, conforme o disposto no número 1 do artigo 51 do Regimento da Assembleia Nacional. Ora, o princípio da representação proporcional é que dá legitimidade e legalidade a este ato. Muito obrigada. Não havendo mais intervenções, nós solicitamos ao senhor deputado Irene Domingos Nambolo para fazer os esclarecimentos que achar necessários. Muito obrigado. Pedimos as nossas penitências ao plenário e voltaremos a ler. Muito obrigado. Considerando que os membros da mesa da Assembleia Nacional são eleitos pelo plenário da Assembleia Nacional sob proposta dos partidos políticos ou coligação de partidos políticos, obedecendo o princípio da representação proporcional, conforme o disposto do número 1 do artigo 51 do Regimento da Assembleia Nacional. Assim reposta a normalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Pode retomar o seu assento. Senhores deputados, feitos os esclarecimentos, vamos proceder à votação do projeto de resolução que aprova a nova composição da mesa da Assembleia Nacional. Deputados na sala do plenário, os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados em videoconferência, os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? E quem se abstém?
Senhores deputados, o projeto de resolução que aprova a nova composição da mesa da Assembleia Nacional foi aprovada por 193 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Senhores deputados, depois convidamos a Comissão Eleitoral para retomar os seus lugares, porque findou o seu exercício. Senhores deputados, depois deste exercício, temos finalmente constituída a mesa definitiva da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. Felicitamos os deputados recém-eleitos e convido o primeiro e a segunda vice-presidentes, assim como o primeiro secretário e a segunda secretária, a tomarem os seus lugares na mesa da presidência. Senhores deputados, eu cumprimentei efusivamente as senhoras, porque agora estamos em maioria na mesa. Excelentíssimos senhores deputados, digníssimos membros da mesa da Assembleia Nacional, minhas senhoras e meus senhores, a Assembleia Nacional dá hoje mais um passo na estabilização do funcionamento desta 5ª legislatura. Este é um momento marcante da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, porque com esta eleição pode-se considerar que é possível encontrar um denominador comum entre os partidos, prevalecendo sempre o bom senso, a moderação e a responsabilidade. A partir de hoje, a Casa da Democracia está institucionalmente completa quanto aos seus órgãos e com este ato há uma plataforma de entendimento institucional que, respeitando as diferenças partidárias, irá trabalhar de forma coesa em nome do interesse nacional. Regozijo-me com esta iniciativa que mereceu o apoio de todos os partidos com assento na Assembleia Nacional e originou manifestações positivas a vários níveis. O reconhecimento pelos agentes políticos e pela sociedade civil do salto qualitativo e de maturidade do resultado que advém da democracia de todos os grupos parlamentares é sinal de confiança entre os vários atores políticos. Minhas senhoras e meus senhores, para este mandato identifiquei algumas matérias que considerei prioritárias, que têm como pano de fundo dois aspectos fundamentais.
Por um lado, a centralidade do Parlamento no sistema político e que exige de nós, deputados, funcionários e agentes parlamentares, uma enorme responsabilidade na relação com os cidadãos e com as outras instituições. Um segundo aspecto prende-se com a convicção de que os cidadãos esperam do seu Parlamento maior abertura, mais transparência e capacidade de escrutínio. Um Parlamento mais disponível, um Parlamento mais presente. A Casa da Democracia que seja a casa de todas e de todos os angolanos. Minhas senhoras e meus senhores, o diálogo, a tolerância e o sentido de Estado devem ser valores que devem guiar a vida parlamentar. Só assim se constrói uma sociedade mais densa democraticamente e se sente cabalmente representada pelo órgão da soberania que é a Assembleia Nacional. Esta foi uma vitória de todos em nome do diálogo e da moderação. É nosso desejo comum que Angola seja e continue perenemente a ser um farol de referência democrática para a África e para o mundo. A democracia constrói-se com votos, com tolerância e com o diálogo. Que possamos defender o mandato que nos foi dado pelo povo, para que esta nossa Casa das Leis seja uma instituição forte e capaz de realizar as suas tarefas e construir o futuro de acordo com a confiança e o poder que o povo nos conferiu com a nossa eleição. Parabéns aos deputados eleitos para a mesa da Assembleia Nacional, parabéns a todos os deputados desta magna Casa. Muito obrigado. Senhores deputados, esgotamos assim a ordem do dia programada para esta reunião. Gostaríamos de informar que a próxima reunião plenária está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023. Deste modo, está encerrada a terceira reunião ordinária plenária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. Muito obrigado.